Especificamente, a gente queria falar de como as emoções influenciam na nossa saúde, né? Para a gente poder ir um pouco além só do prato de comida ou só de falar de compulsão alimentar. Uma das coisas que tem, inclusive, me deixado muito preocupada, José, é que muitas pessoas têm me procurado com dificuldades com relação à compulsão alimentar e dificuldade de levar um plano alimentar melhor. Mas tem outras coisas que também são importantes. Quando a gente fala de saúde, não é só a saúde do corpo em si, de um corpo magro, né? Mas é o que a gente tava falando, assim, que tudo começa antes, né? Sim. É uma programação, que a gente tava até comentando da história da criança, né? A ideia da beleza começa no tato da mãe. Na verdade, começa tudo na gravidez, né? Quando aquela mãe começa a ficar grávida, ela começa a falar com aquele bebê e ela começa a trocar emoções com aquele bebê. Então, é aquilo que vai gerar a autoestima alta, ou essa pessoa que não consegue fazer, que não consegue se ver bonito. É ali que tudo começou. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente fala da parte psicológica, da parte dermatológica, mas assim, tem uma história mais pra trás, né? Então, um bebê que nasce e ele nunca foi tocado, ele nunca foi acariciado, como é que esse bebê pode se sentir adulto quando ele se olhar no espelho? Sim. Ele não teve esse carinho, então ele não vai se sentir amado, desejado, então ele vai ter problemas com a autoestima, ele vai ter o problema de amar o outro, de ceder, de se abrir com sentimentos. Sim. Então isso tudo começa, por exemplo, na gestação e numa infância. E aí a gente vai tendo uma série de problemas. Sim. E o quanto que, assim, quando a gente fala... Boa noite, Lucida. Do quanto a gente fala, por exemplo, o estresse psicológico. O que ele causa? Às vezes a gente pensa muito que assim, não, eu tô estressado, mas isso faz parte. Não faz parte, não. Pode até fazer parte do seu dia a dia, talvez você tenha que rever seu dia a dia e seu trabalho. Mas esse estresse psicológico, ele traz muitos prejuízos, tanto do ponto de vista imunológico, endócrino, do sistema nervoso central. Você podia falar um pouquinho mais, Ju? Porque, na verdade, é assim, né? Hoje já está comprovado, assim, a primeira linha que você se encontra é a pele, que é a maior superfície de contato mesmo corporal, porque ela envolve absolutamente tudo. Então, hoje a gente já tem comprovado que há uma liberação de substâncias químicas, que é o que a gente chama de neurotransmissores. Essas substâncias, elas vão agir tanto no sistema nervoso central mesmo, no cérebro, como no endócrino, por isso que algumas pessoas comem, outras não comem, né? Quando estão sob estresse. Quando estão sob estresse. Outras tem herpes, porque a imunidade abaixa. Então, assim, isso tudo, quando a gente fala o estresse, agora, o que a gente vai fazer com o nosso estresse? Administrar. Porque você não vai poder largar seu trabalho, ou seu filho, ou sua casa, alguma coisa assim. Então, na verdade, você vai ter que administrar tudo isso. Porque se você não administrar, você vai começar a ter as doenças psicossomáticas, que é o que a gente mais tem. Sim. Ou as dificuldades de lidar com essas patologias. Então, não consigo emagrecer. Por quê? Não consigo ter adesão ao tratamento. Porque me estresso, porque como. Então, assim, a gente tem uma mistura de coisas acontecendo aí. Eu acho que cada vez mais vai ficando claro o quanto que é uma junção de fatores totalmente interligados. Então, hoje sim. Você deu um exemplo, eu tô estressada, então eu como. Bom, você precisa tentar gerenciar o seu estresse e também gerenciar a forma como você encara a comida para que ela não seja a sua única válvula de escape. Talvez precise procurar um esporte, por exemplo. Né? Então, a gente tem muitos comportamentos em cadeia, né, que são interligados, e o estresse ele acaba piorando. E aí, automaticamente, por ação do pensamento, você acaba o quê? Piorando a forma como você encara a situação. Né? Você estava falando, quando nós conversamos, a respeito dos neuropeptídeos que são liberados, não é? Nessa cadeia. Porque, na verdade, hoje o que acontece, assim, a gente não pode mais pensar no paciente como a pele, ou o sistema endócrino, a comida, ou o psíquico. Na verdade, a gente vai... É um global, né? Então, nós somos um todo. Então, não existe mais isso. Agora eu vou tratar com o psicólogo, agora eu vou tratar com o dermatologista, agora eu vou tratar com o endócrino. É um global, porque se você tiver submetida a um estresse importantíssimo, você vai morrer de fazer terapia, mas você não vai conseguir fazer a sua dieta, porque... Então, assim, agora, eu acho que o ponto principal é assim, você... Qual é o nosso objetivo hoje, né? É estar mostrando pra vocês, assim, precisa ter o insight de que tem alguma coisa errada comigo. Eu acho que esse aí é o ponto, né? Claro, então, o início. É o início do negócio. Então, eu acho que realmente eu me estresso demais.
E o que eu vou fazer com isso? Então, a partir disso, eu como demais, eu não como, o meu cabelo cai. Então, eu acho que esse é o ponto, é entender isso, já vai ajudar muito. Sim. Você achar que você precisa dar ajuda para começar. Porque o estresse, aí a pessoa me pergunta assim, mas existe alguém que não tem estresse? Não existe. E o estresse, ele tem categorias diferentes, né? O que te estressa não me estressa. Sim, vice-versa. E vice-versa. Então, às vezes, uma coisa promove um grande distúrbio numa pessoa e em outras não. Então, assim, eu acho que é aí que começa a situação de você tentar administrar. Não tá conseguindo sozinha? Então, nós vamos começar com alternativas, tipo meditação, paralisação do pensamento. Já que isso é tão intenso assim... Mas a pessoa, por exemplo, acho que vocês precisam entender assim, eu realmente sou assim. Então agora eu vou procurar uma ajuda para tentar resolver esse problema. Porque às vezes pode até acontecer de você ter um trabalho, um exemplo, um trabalho em que você é submetido a muito estresse e isso pode ser melhorado de alguma forma. Mas isso não é a regra para a maioria das pessoas. Às vezes o trabalho ele funciona daquela forma, mas a maneira como você encara essas dificuldades e esse estresse que ele causa faz diferença. Porque se eu encaro de uma forma muito rígida com você mesmo, né? Exatamente. Com certeza tudo isso vai ser cada vez mais difícil de lidar. Então não dá pra gente fugir também da problemática. Não dá. Não dá pra largar o trabalho, não dá pra largar a família, nem o filho. Mas, por exemplo, hoje o que eu vejo muito, uma vez que a tecnologia mudou e que o mundo mudou, as pessoas hoje elas são bem jovens com muitas obrigações. Sim. Elas têm muitas obrigações, muitas metas. Então você encontra pessoas de 30 anos que vice-presidente, não sei o que. Então é muita incumbência, entre aspas, não dizendo que a pessoa não valoriza, mas para pouca idade. Então, pouca maturidade, né? Pouca maturidade. Então, eu vejo hoje muitas pessoas doentes dermatologicamente aqui, com pouca idade. Então, uma pessoa de 30 anos que ela tá com o cabelo caindo todo, ela tá com uma rosácea no rosto, porque ela tem tantas cobranças que ela não consegue resolver isso. Então, é a empresa que cobra, ela tem a faculdade, ela tem o filho, então ela não consegue administrar. Então, assim, largar o trabalho não vai dar. Então, você vai ter que tentar achar saídas. Sim. Hoje, já foi visto que realmente a mente pensante, constantemente, ela promove doenças. Sim. Então, ela precisa ter momentos de repouso. Então, a pessoa vai desenvolver esse repouso de várias maneiras. Ou é no esporte, ou é numa yoga, numa meditação. Aquilo que lhe traz prazer. Que lhe traz prazer. Mas esta mente vai ter que desconectar desse espaço e ir pro repouso. Sim. Porque senão ela vai gerar doenças. Porque aí ela começa a produzir substâncias que promovem a doença. Então, como é que é o negócio da doença? Você hoje possui todo um mecanismo de defesa da pele. Então, teoricamente, você entra em contato com o vírus, como a gente está em qualquer lugar, você entra em contato com o vírus do herpes, uma coisa que todo mundo tem. Por que eu não tenho herpes e você tem? Vamos dizer assim. Porque, teoricamente, a minha imunidade, ela está melhor. Então, eu consigo reagir a isso me defendendo, né? Então, o que acontece? Quando você se estressa, essa sua produção de defesa diminui. E aí você fica mais suscetível a ter doenças. Então, por isso que a pessoa fala, nossa, eu tenho herpes todo mês. Então, com certeza, a sua imunidade está baixa. Uma pessoa disse que percebeu que conforme ela foi deixando de fazer aquilo que lhe dava prazer, o estresse foi ficando cada vez maior, sem sombra de dúvidas. De alguma forma, a gente precisa ter um momento que seja só nosso, independente de família, filhos, trabalho. Nem que assim, para algumas pessoas, vou dar um exemplo, para mim, depois que eu termino tudo que eu tenho que fazer, sentar na frente da televisão e ligar o seriado que eu gosto ou um documentário que eu gosto, pra mim isso é relaxante no final do dia. Nem que eu só aguente assistir 15 minutos porque eu durmo. É fato, eu acabo dormindo. Mas já valeu. Mas aqueles 15 minutos me dão tanto prazer. Documentário, sei lá, Chef's Table, Cookies, bom, vai pelo gosto de cada um, mas às vezes é aquele momento. Então, às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba, não, porque eu preciso fazer isso, aquilo, e acaba deixando tudo de lado, né? Então, assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que... Tá, mas qual é a parte que você deixa pra você? Nem que você separe por dia 30 minutos. Porque, você na falar verdade, 30 minutos do seu dia, o que é? O que eu ouço aqui muito no consultório é aquela coisa assim, não, eu não faço, por exemplo, ginástica porque eu não tenho tempo. Eu não tenho um hobby porque eu não tenho tempo. Mas você nunca vai ter mesmo. Não. A gente não vai ter esse tempo. Tem que arranjar. A gente tem que criar este tempo, que é o que eu sempre digo no meu livro, que é assim, faça metas
possíveis de ser cumpridas. Por exemplo, você não consegue se relaxar 3 vezes por semana? 2. Você não fica com você mesma 2 vezes? Tá bom, mas assim, você vai ter que achar esse tempo, criar esse pequeno espaço para descansar. Sim. Agora, eu vejo isso que a gente, daí que tudo surgiu da gente falar sobre esse assunto. Então a gente tem assim, um número de dermatite seborreica, que é a caspa, na cabeça das pessoas, é gigante. Sim. E nunca teve tanto. E a pessoa, ela quer que a resposta seja porque tá frio, descascou, tomei banho quente, descascou. Na verdade não é, né, gente? Porque a sua imunidade, aquela dos neurotransmissores, diminuiu, e aí o fungo cresceu, e aí você tá com a caspa, né? Então é assim que tudo começa. Aí dá a caspa no rosto, que são aquelas dermatites de coceira, a caspa na orelha, e aí você vai virando um pool de caspa. Sim, né? Em tudo. Porque o que aconteceu, o que eu tento explicar isso pro paciente é que descompensou na cabeça. Mas eu também percebo que principalmente o público masculino, ele tem uma dificuldade muito grande de quando você fala isso. Porque você fala assim, você tá estressado, eles nunca estão. Então os homens não se estressam, acho que nós é que nos estressamos. Então você acho que um pouco a mais a gente se estressa mesmo. Mas é do perfil feminino esse, não tem como. Então assim, quando você fala mesmo, eu acho que você tá com dermatite porque você se estressou, ela fala, não, mas eu tô tranquila. A primeira resposta é sempre essa. Mas se você estivesse tranquila, a sua pele não falaria. Então, assim, a pele, ela é um órgão que ela fala pra você. Ela é o primeiro órgão, é isso que a gente tá querendo dizer. Ela é o primeiro órgão que vai te falar, eu não tô feliz. Sim. A partir daí, vai entrar. E aí, como diz a medicina chinesa, é o contato externo, que é a primeira camada. Depois ela vai afundar e aí você começa a ter lesões de órgãos, doença, tumores, dores de músculo. Aí o negócio vai afundando. Então, assim, acho que vai ficando cada vez mais interno. Mais interno. Então, assim, eu acho que o legal é de perceber que a pele, ela tá dando esses sinais. Sim. Né? Então percebeu, olha, eu tô com caspa, eu tô com descamação, eu tô com coceira. Então, hoje é a moda da coceira. A gente não acha mais a causa. A pessoa se coça o dia inteiro. Coça de noite, sabe? Se empelota. Você vê, ela vai num alergista, você tenta achar uma causa, você não tem. E é muito interessante. Normalmente é uma causa alimentar ou de pelos, né? Se for uma causa física, a gente vai achar. A gente vai achar. Mas normalmente não acha. Normalmente não acha. E aí, aquela outra frase que também é bem legal é assim: quando eu fico nervosa, eu pioro. Esse é uma coisa interessante de pensar. Sim. Porque se realmente, quando você fica nervosa, você piora, às vezes a gente fala, bom, tá exagerando, mas deve ser porque você libera o tal das substâncias. Sim. E aí essas substâncias promovem aquilo. Sim. Né? Ou seja, tem uma ligação direta. Tem uma ligação direta. Então isso é fato. Isso só me acontece quando eu tô nervoso. Ou eu tenho urticária, que são aquelas empelotamentos, quando eu fico estressado. É real mesmo. Porque aí você tem a liberação física. Sim. Então hoje já está comprovado que existe uma conexão direta entre a mente e a pele. Direto. A conexão é imediata. Né? Então eu acho que é isso que a gente tem que começar a ficar ligado e esperto no que está acontecendo. Eu acho que uma coisa que é interessante é que conforme as pesquisas vão avançando, cada vez mais mente e corpo estão mais interligados para a própria medicina em si. A medicina tem olhado cada vez mais para isso. O todo, né? De um ser integral e não só como é que ele está clinicamente. Não, e do ponto de vista psicológico, porque isso também faz diferença. Hoje a dermatologia ela já está ela vê hoje já esse segmento tão importante que já existe uma cadeira na dermatologia chamada psicodermatologia. Que, por exemplo, no meu tempo não existia isso. E eu acho que assim, os médicos, eles têm uma dificuldade de ver essa integração. Mas agora eles estão conseguindo entender que, assim, ela é importante. Sim. Então, assim, na psicodermatologia, a gente fala muito assim, a pele, ela é o espelho das emoções. Então, você pode reparar, se você tá feliz, o seu olhar tá feliz. Sim. A pele tá mais bonita. É por isso que a gente descobre quando uma pessoa tá apaixonada. E isso, sim, não é porque a gente inventa. Sim. É porque ela libera neurotransmissores. E aí ela fica nítida, que ela tá melhor. Sim. Né? Na minha academia tem uma moça que ela era muito mal-humorada. Então no vestiário ela era sempre mal-humorada. E aí a gente começou a ver que ela tava muito... Bom dia, boa tarde, alguma coisa tem. Aí um dia eu brinquei com ela assim, eu tenho certeza que você arrumou um namorado. Ela falou, é mesmo, eu arrumei. Aí eu pensei, deve ser por isso que o mau humor diminuiu. Né? Mas não é só porque ela arrumou um namorado, é porque
fisiologicamente, ela liberou drogas, entre aspas, substâncias que promovem essa alegria, esse prazer. Então a pele está mais bonita, ela tem prazer de se arrumar e tudo isso. Então isso já existe mesmo, né? E a gente não pode negar que isso faz toda a diferença. É a mesma coisa quando a gente fala de considerar que a gente tem que considerar o ser humano integralmente. Então não dá para tratar, por exemplo, só o mau humor dessa pessoa. Não era só um mau humor, né? Não era só um mau humor. Mas assim, isso era uma situação. Agora também a gente falar isso, a pessoa pode falar, então ela ficou bem porque ela arrumou alguém e eu que não tenho alguém, como é que faz? Não, porque o equilíbrio é de você com você. Sim. De você com você, você tem que achar o ponto em você que você fique bem, né? Para que você pare de produzir as substâncias lesivas. Por isso que cada vez mais hoje se trabalham, a medicina trabalha tanto na prevenção, em evitar as doenças que são assim. Existe hoje, gente, um número de doenças tão grande que a gente não sabe o que é. Por exemplo, você pega uma psoríase, você não consegue descobrir por que a pessoa tem uma psoríase ou um vitiligo. O vitiligo, acho que todo mundo sabe, são aquelas manchas brancas. E a psoríase são aquelas manchas de casca que a gente tem nos cotovelos, no couro cabeludo, que é como se fosse uma caspa muito grande, né? Então, o que a gente percebe é assim, muitas teorias de bactérias, de vírus, de killers pra cá, pra lá, mas assim, hoje o que fica comum, existe um fator, um fator psicológico, ou seja, houve um start em algum momento lá que te levou a deflagrar esta doença, né? Então, por exemplo, como é que acontece? O cérebro, ele aprende muito facilmente um caminho, né? E, em geral, ele aprende o caminho, geralmente o ruim é o mais fácil. O caminho bom, ele demora para aprender. Então, você foi submetida a um estresse, por exemplo, perdi um ente querido. E aí, fiz um vitiligo. Né? Não é que você fez porque você quis. O choque foi tão grande que essas substâncias baixaram. E aí você não conseguiu se defender contra a despigmentação, que era ficar branco, digamos assim. E aí o seu cérebro foi lá e ele já aprendeu. Olha, fulana, todas as vezes que você ficar estressada agora, pode fazer manchinha branca, que é assim que esse é o caminho. Esse é o caminho certo. Então você vai aprender que quando você se estressa, eu faço vitiligo. Você não quer isso, você odeia isso, mas o seu cérebro, ele te orienta a isso. Então, quando eu digo para o paciente, você vai precisar de uma terapia, ele vai, não preciso. Ele precisa que alguém o ajude a quebrar essa cadeia. Então, assim, aí que vai a dupla da psicóloga orientar o paciente, do tipo, achar aonde ele fez esse caminho e aí quebrar este caminho. Olha, cérebro, quando você ficar ruim, você não precisa mais fazer vitiligo. Você pode, por exemplo, chorar. Já tá bom, né? Ou, num outro momento, que é bastante o segmento aqui que você usa, você não precisa comer tanto. Você pode chorar, você pode falar, verbalizar, não precisa se lesionar, né? Então, isto eu acho que é a parte mais difícil de tratar doenças de pele. O pessoal tem feito algumas perguntas enquanto você estava falando. Uma delas é o quanto que os hábitos fazem toda a diferença. Exatamente. O cérebro também cria esse hábito de fazer esse caminho mais rápido, como o exemplo que a Josiane deu a respeito do vitiligo, ou de uma psoríase, por exemplo. Então, o atendimento nesse caso, né, essa dupla entre um psicólogo e o especialista, no caso, faz também toda a diferença. Eu concordo plenamente, eu só não consegui ler o nome da pessoa que falou. Tem um livro que chama Força do Hábito, que é extremamente interessante, que ele fala do quanto que, assim, existem muitas ações nas nossas vidas que nós fazemos simplesmente, foi você, né, Alessandra? Que nós fazemos simplesmente por hábito. Não é nem porque nos faz bem. A grande maioria deles não nos faz bem. Entendeu? Uma outra pergunta que tinham feito é como diminuir a ação do estresse sobre a pele. Eu acho que um dos primeiros pontos é poder diminuir esse estresse de alguma maneira. Tem que achar algum tipo de válvula de escape. Então, por exemplo, eu gosto de um esporte. Tudo bem, recorra ao esporte. Eu gosto de vinhos.
vai fazer um curso a respeito de vinhos. Mas você sabe que nos Estados Unidos, eles possuem uma coisa muito interessante, que com certeza vai chegar aqui, é um negócio chamado personal mental, né? O que é o personal mental? É aquela pessoa que ela tenta te orientar, mas a gente já sabe, porque isso tudo que a gente está conversando, todo mundo já sabe, mas a gente não executa, claro, né? Então, aquela coisa de tentar do tipo assim, a pessoa que perguntou como minimizar os problemas com a pele, olhando pro espelho e falando, por exemplo, sabe, eu acho que eu não vou me estressar com isso. Parece bem besta, mas assim, por quê? Porque eu vou envelhecer, não vale a pena, meu gasto energético nessa situação não tem necessidade. Porque realmente, muitas vezes, a gente não gosta de falar da coisa de mulher, porque tem muita mulher aqui, mas assim, nós somos realmente mais exageradas. Isso é fato real, né? Então a gente... Tem um mimimi a mais. Tem um mimimi. E a gente consegue promover um tumultozinho, entendeu? Às vezes a situação não é pra isso. Então eu acho que é aí que entra a coisa do tipo, será que eu preciso fazer isso mesmo? Preciso tanto esse estresse? Não dá pra eu... Pera... Deixa eu pensar se realmente vale a pena essa confusão que eu tô causando. Eu acho que é assim que começa. Agora, óbvio que se isso fosse tão fácil, a gente montava um periscópio com dicas. Exato. Sigam isso, né? A cartilha. A cartilha. Mas a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então, eu acho que aí é você mesmo. Tipo, será que eu preciso fazer esse reboot todo aqui? Essa descompensação toda? É assim que você vai se treinando. Então, especificamente na pele... Quero ter acne? Não. Quero envelhecer? Não. Quero ter vitiligo? Não. Não quero ter vitiligo, não quero ter psoríase, não quero ter urticária. Então, uma vez diagnosticado que a sua principal causa é a psíquica, então nós vamos precisar agir nesse assunto. Sim. E vamos nos treinando nesse sentido. Exatamente. Né? Alguém perguntou o nome do livro, é O Poder do Hábito. Perguntaram para falar de novo. E eu acho que uma das coisas que também é muito interessante, que é assim, quando você para, você deu um exemplo de parar em frente ao espelho, se olhar e falar assim, eu quero envelhecer, eu quero ter acne. Eu vou envelhecer, é fato. Sim, mas de que maneira? De que maneira? Não precisa ser assim, a custa formato a gente pode escolher, né? A forma como a gente quer envelhecer, a gente pode escolher. E quando a gente fala de envelhecimento, por exemplo, não é só da pele, não, é em termos de saúde. Envelhecer com saúde. E da alma, viu? E da alma, exatamente. Então, assim, cada vez que você consegue estar em frente ao espelho e se perguntar, peraí, o que eu quero pra minha vida? O que eu quero, né, pra minha pele? O que eu quero pra mim como hábito? Será que tá valendo a pena todo esse estresse por causa dessa situação? Seja no trabalho, na família, com os filhos, seja lá o que for. Quando a gente consegue parar e se perguntar, é um dos primeiros momentos em que a gente consegue questionar, será que também a gente não está exagerando em alguns momentos? Ou será que não está faltando procurar uma alternativa? Porque às vezes é muito fácil ficar rodando atrás do próprio rabo, no sentido de que assim, não procura alternativa, reclama. Não procura alternativa, reclama mais. Não estressa mais. Estressa mais. E estresse. Então, tem horas em que essa ajuda ela tem que ser também um pouco interna, tipo assim, não, para, vamos olhar... O que eu posso fazer de diferente com relação a isso? Isso faz toda a diferença também. E aí isso é o hábito, aí vale a pena. Aí vale a pena. Exatamente. Porque, na verdade, por exemplo, a doença, ela depende, para ela existir, do paciente e dos hábitos do paciente. Exato. Então eu vou lá e digo para você, olha, o seu vitiligo, ele é assim, 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 ele foi desenvolvido por alguma coisa do passado. A primeira coisa que o paciente me responde, não aconteceu nada. Não tem nada. Aí eu falei, não, mas eu quero te dizer que existe relato. Né? Não aconteceu nada. Aí depois de tanta gente insistir, ele fala, bom, mas há um ano, por exemplo, eu perdi um animal querido, por exemplo. Mas isso é um fato, gente. Qualquer fato de peso, ele pode deflagrar em diferentes pessoas diferentes coisas. E de maneiras diferentes. Então, assim, a gente tem que ficar puxando pela história para tentar descobrir o que te promoveu isso. E aí sim, então eu já sei que meu hábito é esse, eu aprendi isso. Então, doutora Vanessa, vamos tentar tirar esse circuito, quebrar esse circuito, né? E outra coisa também bastante importante é que estas doenças, olha que interessante, uma vez que é uma doença que é na pele, obviamente, né? E modifica a sua autoestima, porque é muito desagradável você estar com uma pele branca, pele escura, ou mesmo com crostas que aparecem, as pessoas elas se sentem mal em relação ao convívio social das doenças. E por incrível que pareça, por mais que elas tenham essa restrição,
elas também não conseguem se ajudar. É uma coisa antagônica essa, porque eu tenho vergonha de ter o meu vitiligo e ao mesmo tempo ela não consegue se ajudar. É engraçado, é uma dificuldade, porque eu estou mostrando o caminho de quebrar esse circuito. Então, não é só passar o creme e ir para a lâmpada ou ir para o sol, mas a cabeça vai ter que cuidar. Sim, sim. Né? Algum tipo de modificação precisa existir. Precisa né? existir. E muitas vezes movimento. Exatamente. Muitas vezes até de poder admitir de que assim, peraí, talvez eu precise conversar com um profissional para saber se eu preciso de alguma coisa. Mas tem que ter esse insight, para senão não vai. Né? Eu percebo não só a Josiane comenta isso comigo, mas até outros profissionais, outros médicos que falam da dificuldade que às vezes eles têm de encaminhar um paciente para o atendimento. Porque não, eu não preciso. Só me dá o remédio que eu preciso, me fala qual é o tratamento, tudo bem. Mas aí você trata e tem a recidiva. Mas aí mas é mais ou menos, né? Porque, por exemplo, ansiedade. Vamos falar da ansiedade. Ninguém tem. Não. Ninguém tem, todo mundo tem. Ninguém tem. Ninguém tem, todo mundo tem. Aí quando você fala isso, por exemplo, eu pego muito aqui no consultório mais mulheres do que homens, porque isso na população mundial está comprovado, das escoriações. Então, assim, pessoas que se machucam a perna, os pelinhos da perna, o bumbum, o rosto, e a pessoa fala, mas é feio. Tudo bem, e continua se machucando. Quando eu vejo, já me machuquei. Cantinhos de unha, não é? Cantinho de unha. Aí eu falo assim, mas é uma das coisas que movimenta isso é a ansiedade, mas eu não sou ansioso. Então a gente começa a travar uma briga no consultório pra eu primeiro realmente mostrar que existe ansiedade. Sim, conseguir sensibilizar. Né? Conseguir sensibilizar. Ela tá toda escoriada e ela não viu ela fazer isso e ela não é ansiosa. Sim. Então a gente começa primeiro a mostrar pra ela que ela tem essa ansiedade. Então, uns 15 minutos a gente tentando debater isso. Aí depois dela... então essa ansiedade é importante. Aí agora, se você pronunciar a palavra que você vai dar um ansiolítico, ela já quer sair da sala. Porque ela já não quer tomar. Embora ela entendeu isso. Então, assim, é tão importante que ela mesma diz, eu não consigo me controlar. Sim. Quando ela vê, ela já arrancou. Sim. E eu vejo aqui no consultório, assim... Mas é no rosto. Pois é, mas quando eu vejo, eu já arranquei. Eu vejo alguns pacientes no consultório com cantinhos de unha que chegam a sangrar de tanto puxar. Mas aqui eu já recebi gente de arrancar a pele da unha do dedo do pé. Então você imagina que a pessoa ela consegue ter o movimento de trazer a perna até a boca e ela consegue destruir e infectar o dedo do pé. Sim. Mas ela não é ansiosa. Não. Entendeu? Ela não é ansiosa. Vocês percebem que assim... e às vezes fazemos isso, a grande maioria das vezes, sem nem perceber. Esses pacientes não percebem que eles estão se escoriando ou se automutilando. Eles não percebem, por exemplo, se forem em áreas cobertas, fica mais complexo, porque... Então, porque ninguém vê. Então, se estiver aqui no rosto, é um pouco mais visível, mas assim nas mãos. Agora, em áreas cobertas, é ela que se vê. Sim. Então, eu já tive paciente de realmente usar blusa comprida e ter lesões nos braços e nas pernas de não querer se despir. Mas, assim, ela, por exemplo, ela vivia... Já virou uma história pra ela. Ela se enrolava, ela punha a manga comprida, então na faculdade todo mundo olhava pra ela. Aí começa a alterar a autoestima, ela começa a ficar de lado. Então eu digo que às vezes não é tão simples. Você que mexe mais com esse setor, parece, mas não é. Não é. O uso de medicações importantes, psiquiátricas e tal, elas são excelentes quando elas precisam ser usadas. Sim. Mas assim, como hoje já ficou um pouco geral, todo mundo toma o seu ansiolítico de base, parece que todo mundo toma fluoxetina na hora do almoço. Então assim, na hora que a gente precisa dar o remédio, a pessoa não adere a isso, porque não é tão importante. Sim. E tem muitos casos em que o uso da medicação ele pode trazer um benefício, sem sombra de dúvidas, no início de um tratamento. Mas o que faz o tratamento evoluir e essa ansiedade realmente ser controlada não é a medicação. Não. A medicação não controla, senão esses são aqueles pacientes que tomarão ansiolíticos ad eterno. E jamais mas o problema não resolveu, né? E jamais trataram o que causa essa ansiedade. Tem uma causa, sempre tem. Não dá. Eu escuto muito no consultório frases do tipo: eu sou ansioso de nascença. Nasci assim. Vou morrer assim. Vou morrer assim. Bom, que pena que você vai morrer desse jeito sem querer melhorar, né? Normalmente é o que eu costumo dizer. Que pena que você não quer fazer alguma coisa de diferente porque dá
para fazer algo de diferente, dá para se colocar frente ao mundo e frente às pessoas de uma outra maneira também. E, inevitavelmente, esses pacientes que são muito ansiosos, é interessantíssimo de perceber o quanto que muitos deles têm doenças dermatológicas também. Demais. Tem normalmente algum tipo de manifestação. Mas sabe por que isso? Porque hoje já está descrito que assim, a pele ela é um órgão que fala sem palavras. Ela só não isso tem. É fantástico. É um órgão que fala sem palavras, porque ela não tem a articulação da boca, né, a verbalização, mas ela tem a visualização. E porque hoje já existem os neurônios espelhos, né? Que são os neurônios que eles realmente mostram aquilo que você tem. Então vamos supor, você foi o vitiligo, você foi exposta à sua imunidade, você alterou o sistema de pigmentação e você clareou a sua célula. Então o que fez a sua célula de melanina? Ela foi o espelho e apresentou o vitiligo. Olha que interessante, né? Isso, o quanto que a medicina tem avançado nesse sentido. Mas assim, isso é um fato que se enquanto a gente não usar uma dupla, usar esta conexão multidisciplinar, a gente não resolve. Sim. Em muitos casos é extremamente necessário. Uma coisa que eu tenho observado no consultório, eu não sei como você aqui, José, cada vez mais os pacientes têm aceitado um pouco mais o atendimento, porém a grande maioria chega assim: olha, eu vim só porque um médico ou um familiar, minha mulher mandou, indicou, embora eu acho que eu não precise. Isso aí já tá difícil. Né? Então, assim, vem muito com essa minha mãe, exatamente. Minha mãe falou que eu precisava vir. E, de alguma forma, quando a pessoa chega ali no consultório, eu costumo dizer que algum motivo tem. Talvez ela não fique pelo motivo que a pessoa que a encaminhou solicitou, mas ela vai ficar pelo motivo dela. E aí ela vai poder entender quais são os seus motivos ali, né? Às vezes não é o que o outro viu. Mas é que isso é complexo mesmo, porque a história do psicológico, ela tem ainda um estigma. Sim. O psicólogo é de doido, o psiquiatra é de doido, então eu não vou porque vão achar que eu tô maluca. E aí a pessoa... Eu digo isso porque eu vejo isso no consultório. Quando você fala para uma mulher que ela tem ansiedade, que ela precisa... Ela digere mais facilmente isso, entendeu? Pra ela é uma coisa mais assim, eu acho que realmente eu tenho, eu acho que eu posso ver. Talvez seja interessante. Talvez seja interessante. Os homens não. É um não sempre. É taxativo, né? É taxativo, não, eu não tenho, não, eu não vou fazer. Ele, mas você acha que você é estressado? Não, eu não acho. Então, assim, por mais que ele tenha essas lesões expostas na pele como espelho, isto ainda não é suficiente para que ele faça um tratamento. Então, eu tenho um rapaz aqui, por exemplo, que ele tem uma rosácea. De fato, são aquelas lesões bem vermelhas, né? Ficam bem vermelhas. Então, obviamente, quando ele fica... Quando vou fazer uma reunião, tudo que eu não quero é ficar daquele jeito, é como eu fico. Porque, na verdade, o que acontece quando ele vai fazer a reunião, ele se estressa, ele libera os mediadores químicos, e aí os mediadores promovem uma vasodilatação. E aí os locais... Dilata e aí ele fica mais vermelho. Acende, então, né? ele diz tudo que eu não queria, é que as pessoas percebessem que eu tô estressado, e aí eu fico totalmente vermelho. E aí eu fico muito nervoso, porque eu tô vermelho e todo mundo tá vendo que eu tô estressado. Então, assim... É uma cadeia sem fim. É uma cadeia sem fim. Looping. Ele fala, quando eu falo, vou fazer uma palestra, eu já fico vermelho. Né? Então eu digo, mas você não acha que você precisa controlar isso? Não, mas eu não tenho sempre reuniões desse jeito. Então assim, mas não é isso que nós estamos falando. Mas quando você tiver, você irá reagir da mesma maneira. Mas me trata da rosácea. Eu trato, eu vou lá fisicamente, eu vou matar o bicho. Mas assim, o que desenvolve aquilo, além da sua oleosidade, é a mente. Sim. E precisa tratar. Precisa tratar. Então, eu preciso controlar a sua ansiedade. Será que tomando um ansiolítico... mas então eu vou tomar todo dia? Todo dia. É todo dia. Porque a hora que o seu chefe entrar lá e falar, vamos dar reunião, eu vou tomar um ansiolítico agora, para um pouco. Entendeu? Não funciona. Não vai funcionar. Sim. Então, é um tratamento diário mesmo. Não tem como. Não tem como
isso. A Alessandra perguntou se depois fica gravado em algum local. Fica assim, aqui no Periscope ele vai ficar disponível, né? E aí depois ele vai pro meu canal no YouTube. É só jogar lá no YouTube Vanessa Tomazini, que algumas pessoas estavam perguntando. É só ir lá e aí tem todos os outros vídeos, inclusive o anterior com a doutora Josiane também. Só voltando ao que você estava falando, então de alguma forma eu acho que isso vai comprovando o quanto que esse tratamento, o tratamento da ansiedade, por exemplo, da rosácea dele, é um tratamento que, assim, se você não envolve vários profissionais, não adianta. Não adianta. Não funciona. E em graus diferentes, né? Sim. E aí você fala, então todo mundo tem que tomar remédio? Não. Não é todo mundo tem que tomar remédio, né? Aí você fala, o paciente é engraçado. Então tá, então você pode fazer alguma coisa aqui de melhor estresse, mas eu não tenho horário. Não tenho tempo. Assim, de noite, não tenho tempo. De madrugada, na hora do almoço, ele não tem tempo. Ele não tem tempo pra nada. Então, assim, uma meditação, não dá, acho muito chato. E algo, é muito chato. E o ansiolítico, eu não quero tomar. Então, fica difícil, né? A gente não vai conseguir chegar em algum lugar com ele. Sim. Porque eu acho que é por isso que eu falo, é bacana a gente estar falando sobre isso. Sim. Porque eu acho que aí a gente começa a divulgar a todo mundo que, assim, ponto 1, eu tenho um problema. Sim. Esse é o ponto, né? Acho que não sei resolver meu problema, né? Eu realmente sinto isso. Então esteja pelo menos disponível para ouvir alguém que possa te ajudar. Agora aí você tem que ter atitude, claro. Né? Por exemplo, a pessoa que está emagrecendo, aí tô ficando flácida. E atividade física? Mas eu não gosto. Então, mas assim, olha, gente, Sim. é a gravidade, vai cair mesmo, entendeu? Se você não emagrecer e começar a fazer atividade física, é gravitacional. Não tem como fugir. Não tem como fugir, então não tem Todos estamos expostos a isso. são os hábitos. E aí, assim, você vai ter que fazer isso se você quiser. Então, eu acho que depende do seu movimento interno para fazer essas coisas. Claro. É aí que mora a nossa dificuldade, que a gente precisa do trabalho. Sim, e é aí que você facilita esse processo ou dificulta, né? Você tem a possibilidade de facilitar esse processo. Mesmo quando, por exemplo, a gente fala de autoestima. Isso é uma das coisas que eu acredito que você aqui também no consultório vê muito e eu também no meu consultório vejo. A grande maioria das pessoas não sabe nem o que é isso. Só falta perguntar se é de comer. Porque não tem ideia do que é autoestima. Então, assim, muitas pessoas, por exemplo, não conseguem se ver da maneira como elas realmente são. Elas olham para o espelho, tem muitos pacientes que eu peço isso. Se olha no espelho e me diga o que você vê. Só me fala os defeitos, assim, mas pontua uma lista, 1 a 1. Tá, mas o que tem de bom aí? Mas é que é o espelho do mal. É o espelho do mal. É o espelho do mal. É o espelho que vem com uma nuvenzinha preta. Aquele que eu já falei da outra vez. É o espelho do mal. É aquele lado do cérebro que na hora que você se olha, ele vai lá e só vê o defeito. Né? É o cabelo que tá feio, se tá liso é porque tá liso, se tá crespo, tá crespo. Se tá. Entendeu? É o espelhinho do mal. Então, assim, eu acho que aí que você tem que ter um insight. Mas a autoestima, ela vem, como a gente já comentou da outra vez, com a própria mídia. Então só é bonito aquele que está preconizado, né? E a autoestima ela está ligada com uma situação global, né? E vamos supor, as pessoas começam a te falar que você tá bonito, você começa até a achar que você tá. Pode até ser. Mas você ainda não tem aquela certeza. Então, quando você começa a alimentar o seu cérebro e ele começa a entender que você tá bonito, aí ele começa, eu acho que ela tá mesmo. Boicota menos. E aí você começa a realmente se achar. Agora, imagine uma criança que de pequena, ela não foi, como a gente vê hoje, eu não tô falando mentira, todo mundo deve ter um amigo dessa, que a mamãe tem o neném e entrega pra babá. Então, esta mamãe, eu não tenho nada contra as babás, gente, eu amo babá, tá? Eu acho ótimo, mas a mamãe, um tempo de limite, mas a mamãe tem que tocar neste neném, né? A ação materna, ela faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença. Isso comprovado, você tem mais possibilidade de falar isso. Então, assim, a mamãe tem que tocar esse neném, tem que acariciar este neném. E aí, assim, então imagina esse neném que ficou lá sem ser tocado. E aí, digamos que ele não seja um neném muito privilegiado, ele não é muito bonito, ele já não foi tocado. O que vocês acham que vai acontecer com esta menina quando ela for moça? Patinho feio. Sim. A síndrome da feiura. A síndrome da... Nunca ninguém me tocou, nunca ninguém me amou. Mesmo que ela seja
mais ou menos bonita, ela vai ser horrorosa. Ela já fixou a imagem do feio. Sim. Então assim, veio de lá. E acaba se tratando até de uma forma em que acaba ficando horrorosa. E é até interessante às vezes ver no consultório algumas mulheres que são bonitas até. Mas a forma como elas se vestem, a forma como elas se colocam, assim, enfeia, sabe? Causa feiura. Por que você acha que isso acontece? Então, eu acho que tem, primeiro, essa imagem, essa autoimagem que é assim, que ela se vê totalmente distorcida. Totalmente. Eu tenho pacientes no consultório que, assim, você bate o olho e você fala, é uma mulher bonita. É bonita por uma beleza natural. Mas a forma como se veste, a maneira como se coloca, às vezes até muito fechada, muito retrancada, você não consegue ver a pessoa. Você não consegue ver cadê a pessoa, sabe? A pessoa não aparece, a pessoa não fala. Quase passa desapercebida em qualquer situação. Mas é porque ela se vê assim? Ela se vê dessa forma, com certeza. Com certeza ela se vê dessa maneira e ela vai passando, ela vai, de alguma forma, vamos dizer assim, ela vai fazendo com que os outros a vejam assim. A vejam só dessa forma. E mesmo que ela não queira se ver assim? Mesmo que ela não queira. Normalmente, muitas pacientes, quando você começa um processo de análise com elas, o que você acaba percebendo é que, assim, você indica alguns pontos, olha, mas você tem isso, me parece interessante, você já se olhou dessa forma. Mas eles dizem não, né? Não. E aí, em algum momento, a gente consegue fisgar algumas coisas da própria história da pessoa, onde você começa a ver que, assim, na infância, foram meninas em que dificilmente elas foram olhadas de uma maneira diferente, até pela mãe. Não que mãe seja o motivo de tudo, hein, gente? Não vamos ser também generalistas. Mas existe uma dificuldade ali durante a infância de tratar a si mesma como mulher, sabe? De se ver como bonita. Entra muito nessa imagem que é dada pela mídia também, de que o bonito é aquele estereótipo magro, né? Daquele jeitinho que vocês bem conhecem. O padrão tá programado. Que tá preconizado ali. E aí, se não entra naquilo, não é bonito e nunca vai ser. Né? E aí isso vai indo durante a vida. Eu recebo algumas mulheres no consultório que às vezes têm 30, 40 anos, onde deveriam já trazer uma certa maturidade, de começar a se sentir um pouco melhor com o seu próprio corpo, com a sua própria sexualidade, que assim, parecem que tem 12 anos. Assim. Mas eu te contei que uma paciente me contou uma história engraçada. Ela disse que saiu com um rapaz, então a queixa dela, ela tinha falado assim, o cabelo dela estava caindo, e porque ela estava agora assim, alisando, não sei o que. Eu falei, mas por que você está alisando? Porque eu saí com um moço e ele me disse, aquela história que eu te contei, que eu era uma pessoa muito bonita, muito exótica, mas o que estragava em mim era o meu cabelo enrolado. É mole? Então assim, e aí ela... né, ficou com... poderia ter tido duas chegadas. Ela podia ter dito, como eu que tenho cabelo crespo, assim, eu adoro meu cabelo crespo, ponto, acabou, vou continuar com ele. Mas pra ela soou mal. Soou tão mal que ela foi alisar o cabelo. Né? Então assim, veja, e aí ela ainda evoluiu na conversa com ele, perguntou, mas por que você quer um cabelo liso? Ela falou, porque todas as mulheres têm cabelo liso e porque é gostoso passar a mão num cabelo liso. Ainda brinquei com ela, mas se você é tão bonita, ele não pode passar a mão numa coxa, num braço, num outro lugar que não seja o cabelo, que ele enrosque-se no cabelo. Então assim, mas você vê, isso gerou na menina um problema para alisar o tal do cabelo. Sim. Por quê? Porque ela não tinha essa autoestima bem controlada. Para poder dizer, olha, eu gosto assim, eu sou assim. Bom. E é isso. E se todo mundo tá no liso, eu tô no crespo, ok. Se tá todo mundo mais magro, eu tô um pouquinho mais cheia, ok. Então eu acho que aí é trabalhar a sua autoestima de modo que ela realmente se solidifique para que as pessoas não consigam acabar com ela. Sim. Que pequenos comentários não promovam isso. Sim. Né? Porque o que é autoestima no final? Nós até falamos sobre isso da outra vez, mas é essa imagem que você tem de si próprio. Não é a imagem do espelho, é a imagem que você tem aqui, que você criou. Então você pode estar lá no espelho linda e maravilhosa do jeito que você gostaria, mas se a imagem aqui não tiver transformada... E você acha que, por exemplo, me tira até uma dúvida, as pessoas, como você se sente, elas te veem como você se sente? Sim. Ou não? Ou você consegue disfarçar isso?
Muito pouco. A própria, até uma coisa que nós tínhamos conversado antes, a própria pele também demonstra isso. Quando você não tá se sentindo bem, você transparece isso. Você pode estar linda. Mas, por exemplo, você acha que uma pessoa que é fisicamente bonita, digamos assim, ela é visualmente bonita. Dentro do padrão, vai. Bonita. E se ela se sentir feia, a pessoa que a vê menos feia, mais bonita, mas como é que é isso? A ver mais feia, vamos dizer assim. A ver? A ver da forma como ela transparece. Eu já contei essa história da última vez que um paciente saiu com uma moça linda, que era uma espécie de uma modelo, e ele descreve assim, de capa de revista. Que é linda. Que ele olhou e falou assim, ela é linda. E eu falei, e aí? Eu não quero mais sair com ela. Mas ela não é linda? Mas ela é sem graça. Ela só era bonita. Eu olhava pra ela e ela era muito sem graça. E eu não tinha vida. Não evolui, né? Não tinha vida naquela beleza toda. Então, sim. também, às vezes, também não é tudo, né? Sim, sem dúvida. A gente sempre brinca da gordinha que é sexy e que transborda sensualidade. Isso enlouquece os homens, por exemplo. Às vezes você tem uma magra esguia que... Isso dá confusão com as mulheres. Isso sempre dá confusão. Porque assim, o que aquela gordinha chama a atenção daquele cara e tal... Então, assim, isso é uma das coisas que mais ocorre. Por quê? Provavelmente aquela mulher que tá um pouco mais acima do peso, ela tá mais A leve. Conversa dela é mais leve, o olhar, o sorriso é mais solto. Ela não tá preocupada com aquele negócio, sabe aquela coisa? Exatamente, ela é aquela, a gente até comentou da outra vez, ela é aquela que toma o vinho, aquela que não enche o saco com a comida, sabe? Porque isso não como, aquilo não como, fica chato, né? Não é a que leva a marmita pro restaurante ou pra festa, por aí vai. Então, assim, queira ou não queira, normalmente essas são aquelas mulheres que têm elas estão mais soltas, né? Elas estão ali para a relação. E eu acho que, assim, por exemplo, ligado a essas coisas das doenças somáticas e tudo, eu acho que, por exemplo, você quer ver uma coisa que dá muita doença? Os distúrbios de humor. Né? Então, por exemplo, né, meninas, TPM, vamos tratar, gente. Lógico. Vamos tratar essa TPM, porque a TPM, ela tá enquadrada, você fala melhor que eu, dentro dos distúrbios importantes de serem medicados. Então existem até dados que mostram de suicídios na TPM. Então assim, gente, é importante. Então, TPM é dado como abranda a pena quando uma mulher tem um ato criminoso e é justificado. É verdade? Pode abrandar a pena. Tá? Gente, mas não vamos sair por aí, né? Cuidado. Só para ter uma ideia do que assim, é visto como algo que realmente modifica o humor daquela mulher. E para algumas é muito ruim. E aí é o que acontece, ela já tá irritada, ela já tá brava, ela já tá mal-humorada, aí a cara dela enche de espinha, ela tem a dermatite seborreica, ela coça a cabeça. Então assim, olha, eu acho que é isso que eu acho que podia ficar de hoje para as meninas e para todo mundo que tá vendo. Vamos tratar isso. Se você percebeu que... Porque as pessoas dão toques pra gente. Porque você tá insuportável. Tá mal-humorada. Tá chata. Então, assim, eu acho que é aí que é pra pegar o gancho e falar que eu preciso me tratar. Sim. Eu preciso me tratar porque, assim, não quero a minha pele com espinha, a minha pele com dermatite, eu me coçando, me empelotando toda. Sim. Então... Tá na hora de fazer alguma coisa. Tá na hora de fazer alguma coisa. E, na verdade, assim... quando a gente fala de tratamento, existem até fitoterápicos que ajudam muito com relação a isso, ou até mesmo psicotrópicos em alguns casos, mas acho que a questão é de ver assim, eu fico num estado, né, mensalmente, que assim, não é uma coisa que ocorre a cada 6 meses, é todo mês. Todo mês. Se você for ver, a cada 3 semanas, não é nem por mês, né? É a cada 3 semanas. Você imagina pra pessoa que tá do seu lado. Como é que marido, namorado, ou pai e mãe, como é que ou mesmo as pessoas que trabalham com você. Sim. Né? Então, os distúrbios de humor, eles são importantes também dentro das nossas doenças, né? Porque aquela pessoa que a gente fala, a mal-humorada, gente, se você não quer envelhecer, não seja mal-humorada. Porque assim, isso está comprovado que até existem empresas americanas que assim, o poder do sorriso, né? Que quando você sorri, você produz tantos neurotransmissores bons e saudáveis que eles destroem os maus. Existem algumas empresas que agora eles promovem assim, uma vez por dia as pessoas se juntam, por exemplo, ou eles promovem uma sala de cinema de modo que eles comédia, alguma coisa que promova sorriso. Legal. E as pessoas sorriem por alguns momentos. Sim.
E eles perceberam que quando essas pessoas eram submetidas a esse momento de alegria, elas produziam mais durante o dia. Olha que fantástico isso. Então, assim, se tem outro motivo, não quer envelhecer, vamos sorrir. Sim. Vamos melhorar esse humor, porque este humor vai te enrugar, vai ficar cheio de flacidez, pele sem brilho e tudo mais. Então, fizeram uma pergunta se bipolaridade também pode ter causar lesões de pele. Sim, muita. Provavelmente, porque na bipolaridade você tem os dois polos, o depressivo e o eufórico. Então, essa pessoa durante o período depressivo, muito provavelmente isso também traz algum tipo de demonstração ou mesmo afeta. Mas eu acho que da pele. mania também, viu? Acho que os dois, acho né? que os dois. Porque os dois são muito extremados, né? São muito extremistas os dois. Eu já tive isso aqui e na mania cutuca e na depressão chora porque cutucou. É verdade, você entendeu? Tem isso também. Então, assim, é sempre bom observar e é sempre bom procurar ajuda médica, psicológica, procure um especialista sempre, né? Acho que essa é uma das coisas mais importantes. A Josiane tinha escrito uma frase que eu gostei muito, de que o corpo não mente, né, Jo? Essa é fantástica. Eu coloquei, o corpo não mente, ele expressa sentimentos e ele mostra as emoções instintivas. Por isso que eu falo, quando você me conta, você chega aqui todo descamando, que você não tá estressado, eu digo, o corpo não mente. Não. Ele não mente porque o que vocês precisam entender é que ele é a primeiro contato. Então, nós, digamos assim, como você disse, tá na superfície. Tá na superfície ainda. A caspa, a rosácea, tá tudo na superfície. Tá na superfície. Então, assim, cuidado para isso não infiltrar e dar o tumor, dar as neurofibromialgias, que são as doenças promovidas por essa alteração de ansiedade e tudo mais, porque ela vai infiltrar. Sim. Porque uma das coisas que fez com que o projeto Você Tem Fome de Quê, que é meu projeto, fosse abrindo mais portas para outros profissionais foi isso. É importante a gente cuidar da alimentação? Sim. Mas é importante a gente também poder cuidar das nossas emoções? Sim. Também é importante a gente poder cuidar da nossa pele? Sim. Na verdade, no nosso sistema hormonal, metabólico, o importante é que a gente possa se cuidar de uma maneira global. Então, quando eu comecei a perceber que o projeto ele ficava muito só em torno da alimentação, foi uma das primeiras coisas que me fez procurar outros profissionais, para que a gente possa mostrar para vocês cada vez mais que esse olhar ele tem que ser pelo todo. Não adianta só você olhar o que você está comendo se você não encara a vida com mais leveza, por exemplo. Não adianta só você tratar de uma dermatite se você não procura qual é a causa dela. Não adianta só você fazer um exercício físico se você faz exercício físico, mas a sua alimentação é ruim, o seu estresse é muito alto. Tudo bem, você vai ter uma produção de endorfina ali, mas não vai dar conta do resto. Agora, outra coisa também é o seguinte, que isso eu vejo aqui toda hora. Mulheres bonitas feias. Trombuda. Aquela pessoa, trombuda, chega aqui com aquele bico. Você olha pra pessoa e fala, meu Deus, ela não é feia, mas ela tá... Tem algo de errado. Ela tá tão mal-humorada que você olha, você fala assim, gente, ela tá feia. Você pode ver, isso acontece. Sim. Ela não é feia, ela tem traços bonitos, mas ela está feia. Sim. Porque aquela coisa da energia, a energia tá tão ruim, ela tá tão assim, azeda, como a gente fala, ela tá feia. Sim. É por isso que a gordinha tá bem. Sim, ela tá nós não estamos fazendo apologia aqui pra todo mundo engordar, longe disso. Mas é o que a gente pra dar um exemplo da leveza. Pra dar um exemplo da leveza. Então, eu tô cansada de atender aqui mulheres, principalmente as bastante ocupadas, as executivas, que eu olho e são mulheres bonitas, com traços bonitos e que eu as taxaria como feias. Sim. Se eu tivesse que colocá-las num grupo, ela iria pro lado da feia, ela sendo bonita. Por causa desse todo, né? Amarga. Chata. Aquela pessoa que quando chega aqui eu atrasei 5 minutos, ela já vem duas pedras na mão. Então, assim, isso é outro motivo pra gente pensar sobre o assunto. Sim. Isso realmente também envelhece mais, a sua face fica mais feia, mais pesada, por isso ela vai ficar mais marcada. Sim. E logo você vai ter uma aparência mais envelhecida. Então a leveza também é importante. Sem dúvida. E essa leveza muitas vezes é aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia, nas pequenas coisas. Sabe, nas pequenas coisas do dia a dia. É um treino, né? É um treino.
né? É um treino. Ninguém faz uma mudança de uma hora para outra. Porque a gente falava de hábitos. Você vai construindo esses hábitos. De hoje olhar a situação de uma forma diferente. De amanhã dar um sorriso, apesar de estar muito brava. Mas sorrir um pouco mais. Tenta sair Isso vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Tenta sair um pouco. Tudo bem, tem algo que está te estressando. Então vai tentar resolver isso. Não adianta ficar carrancudo e bicudo o dia inteiro. Então faça alguma coisa com relação a isso. Isso é uma coisa que eu vejo muito no consultório. Às vezes as pessoas estão com uma dificuldade, estão com um problema e travam ali. Isso, sem dúvida, é bem um perfil feminino também. Os homens, eles tendem a não fazer tanto isso. Mas não adianta você travar numa dificuldade. Tá com uma dificuldade? Então tá. O que dá pra fazer com relação a ela? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Não adianta parar e só ficar nisso também. Porque isso é exaustivo, fisicamente, pra própria pessoa, inclusive. Até porque, por exemplo, quando você tá bicuda no seu trabalho, então o que você vai fazer? Sair dele? É. Eu vejo aqui, eu ouço aqui todos os meus dias. Ah, porque eu não suporto o meu chefe, porque... Então, o que dá pra fazer? O que dá pra fazer? Dá pra fazer sair deste emprego, vai ter um outro chefe. Ou uma chefe, sei lá o que for. E aí, de novo, nós vamos gerar o mesmo problema. Sim. Então, eu acho que é mais fácil a gente tentar administrar este chefe. Sim. Né? Então, e a forma como você se coloca frente a ele. Então, que tal eu tentar mudar os meus hábitos frente a isso? Quando ele me irrita, eu vou fazer um outro mecanismo. Sim. Né? Eu não vou deixar... ou tentar fazer mesmo um mantra lá, né? Tipo, sim, já que eu não quero ficar velha, então eu vou tentar sorrir, vou tentar levar isso com mais calma. Sim, sim. Eu não tô querendo apregoar aqui que todo mundo seja Buda, não é isso, mas assim, que a gente tente todo dia um pouquinho. Um pouquinho. pouco. E se esse pouquinho a gente conseguir todo dia um pouquinho, no final ele vai dar um resultado. E já vai fazer uma grande diferença também, sem dúvida. Vamos encerrando por aqui. Primeiro eu queria dar alguns recadinhos. Primeiro deles, para quem quiser procurar pela doutora Josiane, por favor, o telefone, que eu sempre me esqueço. 11 5506 4991. Quem quiser entrar em contato com a doutora Josiane, o Instagram dela é doutora Josiane Quental, tudo junto. Tudo junto. Tá? Seu e-mail? O e-mail é clinica.recepicão@uol.com.br. Para quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é Tomazini_Vanessa. Meu Snap é VanessaTo78. Meu e-mail é vanessatomazini@uol.com.br. E queria dar 2 recadinhos. Nesse domingo, dia 4 de setembro, eu estarei participando do evento Setembro Vermelho de cuidados cardiovasculares, para que as pessoas possam se cuidar melhor. Vai ter um treino com uma educadora física, vai ter a minha palestra sobre mudança de hábitos e uma nutricionista falando de como a gente pode promover saúde com pequenas mudanças nos nossos hábitos para diminuir os riscos cardiovasculares. Olha que bacana. Vai ser no Parque do Povo, às 10 horas da manhã. Vai ser bem legal. Uma outra coisa, dia 8 de setembro, quinta-feira, após o feriado, às 19 horas, vai começar a segunda edição do Experiência Low Carb. É um jantar muito legal, recheado de muita comida de verdade, com a junção de 3 profissionais. Eu, falando a respeito de hábitos alimentares, a nutricionista Paula Mello, falando sobre os mitos a respeito de uma alimentação baseada em comida de verdade. Nutri Paula Mello ao vivo aqui, ó. Ah, ela aqui, não tinha te visto entrar, Paula. E a chefe de cozinha Tuca e Ervolino. Vai ser um jantar muito legal, todo harmonizado com vinhos orgânicos e biodinâmicos. Vai ser interessantíssimo. Eu vou, Érica, arranja um lugar que eu vou dar palestra aí também no interior. Não tem problema não, me ajuda a procurar um lugar. Vai ser muito legal. Quem quiser mais informações, entra no meu Instagram que tem a foto lá do Experiência Low Carb e lá estão maiores informações do endereço, os valores e tudo mais. Para quem quiser participar, vai ser muito legal. Espero vocês lá. Combinado, pessoal? O próximo encontro aqui com a doutora Josiane vai ser sobre dismorfia corporal e impacto psicológico. Vamos lá. Certo? Acho que vai interessar bastante gente também. Depois, para quem está assistindo aqui pelo YouTube, aqui pelo Periscope, eu vou deixar disponível a partir de amanhã no meu canal do YouTube. Basta acessar lá, Vanessa Tomazini. Combinado? Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês, Josiane. Obrigada, gente. Boa noite. A gente vai voltar. E olha, espero vocês já com a cabeça
Melhor. Vamos fazer essa cabeça. Ah, e antes que eu esqueça, eu tinha prometido da outra vez, está aqui o livro da doutora Josiane. Amanhã no meu Instagram já vai subir o post para o sorteio do livro, combinado? Ó, Sua Pele em Boa Forma, Você Bonita por Dentro e por Fora. Amanhã no meu Instagram, provavelmente lá pelo meio-dia, eu devo estar soltando o post que o meu designer acabou de mandar a imagem pra gente poder fazer o sorteio para ficar bem legal para todo mundo, combinado? Boa noite. Beijo, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.